Fala galera, eu me chamo Tyverson, eu sou um dos donos da plataforma Sharketo. A gente é em três sócios, um físico, um programador e eu que sou da parte de mercado. Hoje você vai sair desse vídeo entendendo o que é uma exposição gama. Eu vou disponibilizar para vocês uma aula do nosso curso de opções, do básico até o avançado, que vai estar disponível na nossa plataforma, que vai ser lançado agora no final desse mês. O nosso primeiro indicador que a gente vai disponibilizar para vocês é disposição gama e modelagens nesse sentido. O grande compromisso da nossa plataforma é de simplificar e democratizar ferramentas que antes era disponível só para instituições, para pequenas assets e etc. Então eu sei que é muito caro para o brasileiro ter acesso a essas informações. Então, um dos objetivos da nossa plataforma é de ser um hub financeiro em língua portuguesa. Não só portuguesa, né? O nosso foco é o mercado americano e língua inglesa. Porém, eu quero traduzir isso para o português para trazer para vocês ferramentas de qualidade que antes a barreira da língua e a barreira do câmbio impedia de muitas pessoas terem acesso a esse tipo de informação. Então, hoje você vai sair daqui entendendo o que é uma exposição gama, da onde saiu esse conceito, quem que formulou, quais foram os papers ou os artigos científicos que deram início a todo essa, esse burburinho que está de 0DTE e etc. Então, a exposição gama ela parte de algumas premissas que a gente vai conhecer ao longo dessa aula e o primeiro modelo proposto que caiu na graça do varejão foi proposto pelos Quizimetrics. Lá em 2017, posterior a isso, eles publicaram mais dois ou três papers. E não é novidade no mundo acadêmico, de quem trabalha com o mercado financeiro, no meio profissional, essa questão de modelagem do market maker, para a gente meio que entender qual é a posição dele, etc. Então, se você procurar artigos científicos, vai ter lá desde 1900 e bolinhas, de estudantes, de PhDs e etc. O que o Quizmetrics fez foi mastigar coisas complexas e traduzir isso para o varejo de maneira simples, que ele possa digerir isso de uma maneira bem intuitiva, que é um dos grandes objetivos também da nossa plataforma. Então, a exposição gama ela tem como principal atividade mostrar o delta hedge e essa modelagem do market maker para cobrir o seu risco direcional. Então, é um dos fluxos estruturais mais importantes que a gente tem que olhar hoje em dia. Por quê? As opções ela é responsável por mais de 60% do volume negociado no mercado de derivativos. Então, é um fluxo que a gente não pode ignorar. Então, como é que é feito isso? É óbvio que a gente precisa de uma base de como funcionam as opções, meio que básica. O que é uma compra de uma call? O que é uma compra de uma put? O que é uma venda de uma call? O que é uma venda de uma put? Mas eu vou tentar resumir e trazer para vocês de maneira bem simples como é que foi feito esse conceito e da onde surgiu. Então imagina, esse aqui é um diagrama de um delta, de uma compra de uma call e o de uma compra de uma put. Primeiro a gente está vendo um exemplo de uma compra de uma call. Como é que funcionaria o delta de uma compra de uma call? Ele vai variar de 0 até 1. Então, quando ele está à esquerda do nosso strike, essa opção está OTM. Quando ela está no mesmo preço do nosso strike, ela está ATM, ou seja, dentro do dinheiro. E quando ela está à direita do nosso gráfico, ela está ITM, ou seja, dentro do dinheiro. Lembrando que o gráficozinho de payoff de uma call é assim. Aqui é o nosso strike, aqui é o OTM, aqui é o ATM, aqui é o ITM. Por quê? Eu estou ganhando dinheiro quando o meu S de T, ou seja, o meu spot, é maior do que o meu strike X. Então, nessa lógica, eu exerço essa opção de compra, ou seja, essa compra de call. Então, eu vou apagar aqui para a gente continuar a nossa aula. O que significa o delta? O delta nada mais é do que a derivada do valor dessa opção em função do preço do subjacente.
Então, quando eu estou comprando aqui uma opção no strike X e o nosso delta ele é 0,5, isso quer dizer que eu estou exposto em 50 ações. Por que 50 ações? Um lote de opção do mercado americano equivale a 100 ações, dependendo do qual ativo você está negociando. Se for uma ação, um ETF, o tipo de entrega que você vai receber o delivery é em número de ações. Agora, se você estiver operando um índice, você vai receber a cada um lote é igual a $100 por ponto de índice, ou seja, a sua entrega vai ser em dinheiro. Então, se tratando de ações e ETFs, e isso é um problema que acontece em muitas plataformas e muitas pessoas que não entendem do conceito, ou seja, fazem, por exemplo, o modelo Black and Scholes para ações, para ETFs, modelo esse que tem suas limitações, por exemplo, pagamento de dividendos, exercício americano, é o exercício antes do vencimento. Então, a gente vê muita bagunça de conceito de pessoas que às vezes não entendem como é que funciona esses derivativos e acabam misturando muitos conceitos. Então, quando eu estou comprando no nosso strike X com delta 0,50, quer dizer que eu estou exposto em 50 ações. E à medida que o preço vai indo para a direita, sendo uma opção de compra, ou seja, uma call, essa opção ela vai entrando dentro do dinheiro e antes eu que tinha 50 ações, agora eu estou exposto em 100 ações até o vencimento, ou 70 ações. Então o delta nada mais é do que o quanto eu estou exposto no ativo subjacente. E para a esquerda também é verdade. Então aqui eu estou com 0,50, que eu posso estar com 30 ações, até que eu estou com 0 ações, que eu não vou exercer porque está OTM, então para mim não vale a pena exercer. Então espero que tenha ficado claro para vocês o que significa um delta. Agora vamos ver um exemplo de uma put. Ou seja, a put ela vai variar de 0 até -1. Nesse caso aqui, é um gráfico de delta em função do spot price para uma compra de uma put. Então, como é que é o gráfico de payoff de uma compra de uma put? É assim, aonde eu estou OTM aqui, dentro do dinheiro aqui, e eu estou ITM aqui. Ou seja, eu vou ganhar dinheiro se o ativo se desvalorizar. Então, meu delta aqui antes era 0 numa put, eu vou estar ganhando dinheiro quando ele for -1. Então, aqui, imagina que eu estou comprado numa put no meu strike X. Então, isso quer dizer que eu estou exposto a 50 de delta, ou seja, menos 50 de delta, que nesse caso seria 50 ações. Então, à medida que o preço ele vai indo para a esquerda, eu vou sendo exposto a 100 ações. Nesse caso é uma venda, eu estou negativo em termos de delta. Mas é a mesma lógica do delta para a compra de uma call. No final, se o preço estiver muito deep in the money, ou seja, dentro do dinheiro, eu vou receber essas 100 ações na entrega dessa opção. Então espero que esse conceito tenha ficado claro para vocês, para a gente entender a dinâmica de Delta Hedge e de como é que funciona isso. Até chegar no modelo, na premissa que o Squeeze Metric publicou e como que isso se dá na leitura. Então imagina o seguinte, quando eu compro uma opção, eu tenho uma contraparte. Essa contraparte não é um investidor contrário a você. É sempre um market maker. Sempre. Coloque isso na sua cabeça. A tua contraparte no mercado de opções, seja no derivativo, o que for, sempre vai ser o market maker. A não ser que no mercado de ações, sim, você pode ter uma contrapartezinha, um vendedor de fato e etc. Mas também não é tão fácil de arrumar assim. Então imagina aqui, nesse caso aqui, o investidor ele está vendido em call. A gente vai ver primeiro a opção de compra, ou seja, de call. Depois a gente vai pular para uma put, para a gente entender essa dinâmica. Então o investidor está comprado em uma call. Desculpa, vendido em uma call. E o market maker está comprado em uma call. Lembra que ele está fazendo a contraparte. Então se o investidor está vendido em uma call, o market maker está comprado em uma call. Existe uma coisa no mercado chamado risco neutral. Ou seja, o market maker ele não é pago, ele sendo um funcionário da bolsa, ele não é pago para tomar risco direcional.
Então, obviamente, se o investidor está vendido numa call e o market maker está comprado numa call, ele está exposto direcionalmente no mercado, sendo que ele não quer isso. Ele não quer estar exposto direcionalmente no mercado. Então, o que ele faz? Para ele travar a tua posição, ele vai no ativo subjacente, ele faz um delta hedge. E é isso que a gente vai entender aqui agora. O que seria um delta hedge no mercado subjacente? Imagina que a gente está fazendo uma negociação do SPY. Aqui a gente está falando de delta. Esquece payoff, esquece essas coisas. Está falando só de variação de delta e como esse delta ele é travado no mercado subjacente. Então imagina que o investidor está vendido em uma call e o market maker está comprado em uma call. Então eu tenho delta menos 50, o market maker delta 50, ou seja, ele está exposto no mercado em 50 de delta positivo. Então para ele travar a tua posição, o que ele faz? Ele vai no ativo subjacente e vende 50 delta dessa ação. Ou seja, ele vende 50 ações do SPY para ele ficar delta neutro, se ele está exposto positivamente. Então, à medida que o tempo vai passando, esse delta que antes ele vendeu 50 e ficou zerado, agora variou de 50 para 35, ou seja, o preço do subjacente ele desceu. Então o delta que antes era 50 foi para 35 e do lado do investidor era menos 50, agora foi para menos 0,35. Ou seja, antes um delta que estava zerado, porque eu fiz logo que eu entrei na operação, eu fiz logo esse delta, agora ele ficou o quê? Menos 15. Então se eu estou exposto em menos 15 delta na minha opção, o que eu tenho que fazer para zerar esse delta? Eu tenho que ir lá no subjacente do SPY, por exemplo, na ação, e comprar 15 de delta para eu ficar zerado. Então aqui eu compro 15 de delta para eu ficar zerado. E do mesmo jeito se o ativo ele variar de 35 para 20, ou seja, de menos 35 da ótica do investidor para menos 20, eu vou ficar exposto em menos 15 delta. Então, para eu zerar, eu tenho que comprar a ação em 15 deltas. Então, perceba que à medida que o mercado ele vai... lembrando, ele fez esse movimento daqui até aqui. Vamos supor que o mercado ele volta, ou seja, ele do menos 20 ele foi para o 35. Então aqui eu estava com 20, eu fiz o meu delta hedge comprando a ação, então eu fiquei zerado. Só que ele variou de novo, ou seja, ele saiu de 20 e voltou para 35 o preço. Então imagina, perceba que antes eu estava negativo em delta, ou seja, porque o preço estava caindo, estava negativo em delta aqui e comprando a ação. Então perceba-se que depois que eu zerei o meu delta na posição anterior, o preço ele voltou do 20 para o 35. Agora o delta ele ficou o quê? Mais 15. Então, para eu travar essa posição no ativo subjacente, o que eu tenho que fazer? Vender 15 delta da ação. Ou seja, à medida que o preço saiu de 15 para 35, o delta ele ficou antes que estava aqui zerado, ele ficou positivo. Então, para eu zerar essa posição no meu ativo subjacente, eu tenho que vender 15 deltas de ações. Ou seja, assim eu fico zerado de novo. E assim, em seguida, por exemplo, sair de menos 20, 35, 50, à medida que o preço vai subindo, eu vou ter que vender a minha ação subjacente para eu ficar travado. Nesse caso, quando o market maker está comprado em uma call e o nosso investidor está vendido em uma call. E perceba que a dinâmica, quando o preço ele vai se valorizando a favor do market maker, também é a mesma. Então o delta está 50 aqui e do investidor está menos 50. O preço ele variou de 50 para 60. Ou seja, o delta ele ficou positivo em 10. Então o que eu tenho que fazer? Ir lá no ativo subjacente, ou seja, lá na ação do SPY, lá no ETF, e vender 10 deltas de ações. Então agora eu fiquei zerado. E quando ele vai para 80, também. Então eu tenho que vender 20 delta de SPY na ação. Ou seja, eu tenho que vender 20 deltas para eu ficar zerado. Então eu espero que você tenha entendido isso. Que a dinâmica é a seguinte. Quando o mercado, quando o market maker ele está long gama,
À medida que o preço sobe, ele vende ações, e à medida que o preço desce, ele compra ação. Ou seja, ele faz a parte contrária do mercado. Ele adiciona liquidez ao sistema. Ele vai freando. À medida que o preço vai subindo, ele vai vendendo. À medida que o preço vai descendo, ele vai comprando. Então a dinâmica do fluxo de ordem, das ordens stop, nesse caso de gama positiva, é o seguinte: as ordens stop são vendidas e a ordem stop no bid é comprada. Então ele vai comprando à medida que o preço desce, ele vai vendendo à medida que o preço sobe. Legal? Entendemos? Simples? Então vamos acelerar um pouquinho, visto que a gente trabalhou bem esse conceito. Agora, ao invés de a gente começar do delta 50, vamos começar da esquerda para a direita para ficar mais visual. Então, imagine que a gente inverteu o papel agora. Agora é um investidor que está comprado em uma call e a gente, como market maker, está vendido em uma call. Então o market maker, o investidor ele começa com delta 20 e eu, como market maker funcionário da bolsa, começo com delta menos 20. Então, para eu zerar essa posição, se tratando do SPY, o que eu tenho que fazer? Se eu estou menos 20, eu tenho que ir lá no ativo subjacente e comprar 20 delta de SPY para eu zerar essa posição. E eu fico com delta 0. Então, eu forneci a liquidez para o meu cliente, vou lá na ação subjacente, compro, fiquei zerado. Então, o ativo subjacente ele saiu de 20 delta e foi para menos 20 delta e foi para menos 35. Por quê? O preço está indo para a direita, se valorizando. Então, à medida que o investidor ele vai ganhando dinheiro, eu, como market maker, estou perdendo dinheiro. Então, o delta ele saiu de menos 20, que antes eu estava zerado, porque eu fiz o delta dele no início da operação. Então, ele saiu para menos 35, agora o meu delta está menos 15. Então, para eu ficar com delta 0, eu vou lá na ação do SPY e faço o quê? Compro 15 ações do SPY para eu ficar 15 delta de ações do SPY para eu ficar delta neutro, para eu não ter risco direcional. E assim sucessivamente. Se ele sai do 35, vai para o 50, eu tenho que comprar o ativo subjacente para eu neutralizar o meu hedge. E com menos 60, tenho que comprar 10 ações do SPY, por exemplo, do ativo subjacente, para eu ficar delta neutro. E com 80, a mesma coisa. Então, quando o market maker ele está vendido em call, ele está short gama. Perceba que a dinâmica agora ela mudou. Quando o market maker ele está short gama, o que acontece? À medida que o preço sobe, ele compra, e à medida que o preço desce, ele vende. Percebeu aqui? Foi o que aconteceu nessa dinâmica. Então, a dinâmica das ordens stop no livro no fluxo de ordem, ou seja, na profundidade, vai ser a seguinte: à medida que o preço vai subir, as ordens stop vão sendo acionadas, ou seja, o preço, o market maker ele está na direção do mercado. À medida que o mercado sobe, ele sobe; à medida que o mercado desce, ele desce quando eu estou short gama, ou seja, em gama negativo. E à medida que o preço desce, eu estou vendendo. Então ele vai tirando liquidez do sistema, nesse caso, e aumentando a volatilidade. Agora, assim que a gente exercitou bem a compra de uma call, vamos ver agora o lado de uma compra de uma put, do lado do investidor e do lado do market maker. Recapitulando que o delta do lado da put ele vai variar de 0 até menos 1. Então, sempre vai vir da direita para a esquerda, para vocês não ficarem embaralhados. Então, o investidor aqui, nesse caso, ele está vendido em uma put e o nosso market maker está comprado em uma put. Então, para ele travar a tua posição, se ele está comprado em uma put, ele está o quê? Delta negativo, porque na put o delta é negativo. Então, o nosso investidor está delta positivo. Então, se eu estou delta negativo, eu estou numa opção de SPY, para eu travar a minha posição, ou seja, para eu travar essa posição que eu forneci para o meu cliente, o que eu tenho que fazer se eu estou vendido em delta? Eu tenho que ir lá no SPY e comprar 15 deltas de SPY. Então, desculpa, 20 nesse caso. Eu tenho que comprar 20 delta de SPY. Ou seja, o que eu faço agora? Eu vou lá no ativo subjacente e compro 20 deltas de SPY. Então eu fico delta 0 nesse caso. E à medida que o preço ele vai descendo, se eu estou comprado em uma put,
eu espero que o mercado caia para eu ganhar dinheiro. Então, saiu de menos 20 e foi para menos 35. Ou seja, eu fiquei exposto, antes eu estava zerado, agora eu fiquei exposto em menos 15 delta. Então, se eu estou exposto em menos 15 delta na opção, o que eu tenho que fazer? Ir lá na ação do SPY e comprar mais 15 de delta do SPY. Ou seja, assim eu fico com o meu delta zero. E, à medida que o preço vai subindo, vai descendo, desculpa, eu vou fazendo essa dinâmica. Compro mais 15 ações do SPY para ficar com delta zero, compro mais 10 ações do SPY para ficar com delta zero e compro mais 20 para ficar delta zero. Então, quando o market maker está comprado em uma put, ele está o quê? Long gama. Long gama por quê? Se é que ele está com delta negativo e à medida que o preço desce, ele compra, porque ele tem que fazer esse hedge, à medida que o mercado desce, ele compra o ativo subjacente, e à medida que o mercado sobe, ele vende o ativo subjacente. Então perceba que a dinâmica, quando eu estou long gama, comprado em uma put, eu estou fazendo a parte contrária, ou seja, eu estou adicionando liquidez ao sistema. À medida que o sistema ele vai subindo, eu vou travando, vou vendendo, e à medida que o sistema ele vai descendo, eu vou comprando. Então, nesse caso aqui, é o exemplo de long gama. Aqui são as ordens limites no book de oferta, para a gente entender essa dinâmica. As ordens limite ela vai sendo comprada à medida que o preço desce, e à medida que o preço sobe, ela vai sendo vendida. E agora é o lado oposto. Eu vou dar uma acelerada, porque a gente já trabalhou esse conceito bem. Então, quando o investidor está comprado em uma put e eu estou vendido nessa put, ou seja, ele está menos 20 delta e eu estou mais 20 delta, o que acontece? Começamos essa posição. Se eu estou exposto em 20 delta da opção, o que eu tenho que fazer no ativo subjacente, no SPY, para eu ficar delta neutro, eu tenho que vender menos 20 delta de SPY. Então assim eu fico zero. Então perceba que eu saí de 20, fui para 35 de delta. Ou seja, eu incrementei mais 15 de delta. Então se eu tenho mais 15 de delta na opção, o que eu tenho que fazer no SPY? No SPY como ETF, eu tenho que vender 15 deltas da ação do SPY para ficar o quê? Delta neutral. Então, à medida que o mercado ele vai descendo, eu vou vendendo. Por quê? Eu saí de 35, fiquei agora com mais 15 de delta na opção. Então, o que eu tenho que fazer? Vender o delta do SPY, que é meu ativo subjacente. Então, se eu vendo esse delta, eu fico delta neutral. E à medida que o preço vai caindo, eu vou vendendo. Ou seja, daqui eu vendo 10 do ativo subjacente porque eu fiquei exposto. Aqui eu vendo 20 do ativo subjacente porque eu fiquei exposto. Então perceba que quando o market maker está vendido em uma put, ou seja, ele está short gama, a dinâmica é a seguinte: eu vendo o ativo subjacente à medida que o preço desce e eu compro o ativo subjacente à medida que o preço sobe. Então a ordem stop limit está aqui, a dinâmica. Então, um resumo daquilo tudo que a gente exercitou nos slides anteriores é a seguinte: quando o mercado está long gama, o mercado é o seguinte, market maker ele está long gama, o delta hedge, a dinâmica do delta hedge é o quê? Comprar o fundo e vender o topo. Então, o mercado aqui ele está feliz, ele está tranquilo, porque o mercado ele está com a volatilidade baixa e o market maker ele adiciona liquidez nesse sistema. Então, a gente está em gama positivo e é tranquilo, o mercado não tem grande volatilidade. Então, esse aqui é quando a gente está em long gama, a gente está comprado em uma put. Quando a gente está em long gama, a gente está comprado em uma call. E quando a gente está vendido em gama, ou seja, quando o market maker retira a liquidez do sistema, ele compra topo e ele vende fundo. Então ele está na direção do mercado. À medida que o mercado sobe, ele sobe. À medida que o mercado desce, ele desce. Então ele retira liquidez do sistema. Ou seja, ele aumenta a volatilidade do sistema. Então, quando o gama está positivo, uma pequena correção do vídeo, eu falei positivo, mas não, é gama negativo. Quando o gama está negativo. O mercado ele está triste, ele está incerto, ele está com incerteza porque a volatilidade vai aumentar e
o requerimento por proteção é muito maior. Então, quando o mercado está vendido, ou seja, short em call, short em put, ele está short em gama. Então, da onde que saiu esse conceito de que eu deduzo que os participantes do mercado, ou seja, os institucionais, eles estão vendido em call e comprado em put? Da onde que saiu isso? Isso saiu, essa premissa saiu, por exemplo, se você olhar aqui o nosso gráfico de skill do S&P 500, ele valida essa teoria do squeeze metric em questão de modelagem do market maker, essa premissa que ele toma para o modelo dele. Por quê? Quando o IV da put é maior do que o IV da call, lembrando que aqui eu tenho put OTM e aqui eu tenho call OTM. Então, quando eu tenho esse shape aqui, nessa curva skew, o que ele nos diz? Que a volatilidade ela aumenta à medida que o preço vai caindo, ou seja, a gente tem muito mais demanda por proteção, ou seja, compra de uma put, ou seja, o cara está comprando uma put para se proteger de uma possível queda ou um evento de queda, de cauda. E quando a gente vê essa demanda pequenininha por calls OTM, a gente percebe que o mercado está vendido em call. Por que ele estaria vendido em call? Ele pode fazer, por exemplo, vender a call para ganhar o prêmio dessa opção e financiar a venda dessa put. Outra correçãozinha, eu falei venda da put, mas não, é compra da put. Ele vende a call, recebe o prêmio para financiar a compra da put. E é da onde ele partiu todo o conceito de exposição gama. Ele assume que o mercado está vendido em call e comprado em put. Então a premissa do cálculo do squeeze metric é a seguinte: gama vezes o upper interest vezes 100, por causa daquilo que a gente falou. No mercado americano, um contrato é igual a 100 opções, 100 ações ou $100 por variação de preço. E se tratando de put, ele está vendido, ou seja, negativo. Por quê? Quando o investidor está comprado em put, ou seja, o market maker ele vai estar vendido nessa put. Então ele assume que no shape do modelo dele, o market maker ele vai estar vendido na put porque os investidores estão comprados em put por causa daquilo que a gente viu no slide anterior, e ele vai mostrar aqui barras positivas para call porque ele assume que o mercado está vendido em call. Então é por isso que a gente vê esse gráfico aqui, ó, quando é net. É por causa disso. Aqui é um exemplo da nossa plataforma. Esse aqui é o nosso site. Então é uma das ferramentas que a gente vai disponibilizar para vocês, que é a exposição do dealer. Então aqui é um exemplo do SPX. E esse gráfico aqui é o gráfico do gama absoluto. O que é isso? Eu tenho aqui as calls e as puts da exposição do mercado da modelagem do market maker. E quando eu faço o net disso, o que é o net? A diferença entre a compra e a venda. Lembrando que a put está negativa, porque ele assume que o investidor, nosso cliente, ele está comprando put e a gente, como market maker, está vendendo essa put. Então aqui a put vai ser negativa, o mercado. Então o que ele queria dizer para a gente? Que o investidor está comprando proteção nessa zona e comprando proteção nessa zona. E o market maker ele tem que fornecer essa liquidez. E aqui também é contrário, do lado da call. Ele está mostrando que o investidor está vendendo call para fornecer essa proteção. Então esses aqui seriam o nosso suporte e resistência. E esse modelo ele é amplamente difundido no meio institucional. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um Gamma Profile do BOFA, do Bank of America. E esse profile aqui ele é interessante porque ele nos diz o seguinte: hoje, com as condições que o mercado está hoje, se o preço fosse, por exemplo, 5.250, qual seria a exposição gama? Seria 6 bi, por exemplo, que está aqui. Essa modelagem tem uma falha porque, obviamente, se o preço estivesse aqui, as condições de delta, gama, vana ou o que for, seria diferente. Mas
ele serve para emular um pouco a exposição do mercado à medida que o preço vai se movimentando. Então aqui a gente tem exemplos, por exemplo, do Morgan Stanley, modelos do Morgan Stanley de exposição gama, a gente tem exemplos aqui do BOF, do Nomura, a gente tem exemplos aqui do JP Morgan. O JP Morgan ele já mostra a visão do investidor aqui, isso aqui é a visão do cliente, ou seja, as puts estão positivas, ou seja, o mercado está comprando put e vendido em call. Então é o único aí que mostra o modelo dessa maneira. Então isso daqui é tudo que eu queria que vocês entendessem. Espero que vocês digeriram essas informações de maneira tranquila. Eu tentei resumir da melhor forma. Essa aula faz parte do nosso curso. Se você quiser adquirir o nosso curso, está aqui embaixo na descrição. A nossa plataforma, a gente vai entrar em beta no final desse mês. Vai ser de graça para todo mundo. Nesse início, eu quero que vocês deem feedback, porque a nossa intenção é ver quanto o nosso servidor ele tolera, em termos de real time e etc. Então, e lembrando, isso aqui foi a exposição gama do mercado. Existe a exposição Vana e a exposição Charme. E se você quiser viajar mais na maionese, você tem Zoma, tem as trocentas derivadas de terceira ordem. Então, se você quer se aprofundar nesses conceitos, entender desde o básico como que você tira essa leitura para você incorporar na maneira dia a dia, adquire o nosso curso, que você vai estar em boas mãos. Você vai aprender, além disso daqui, conceitos de Vana, Charme, volatilidade, como se precifica uma opção, o VIX, estratégias, ou seja, um curso muito complexo, muito completinho e muito mastigado para que você entenda. Se você gostou dessa aula, dê um likezinho, que assim eu vou entender que você está gostando e me motiva a continuar fazendo esse trabalho para vocês. Então, forte abraço.